Bom, pessoal, esse daqui é um amigão aqui da escola, o Baeta. A primeira coisa que eu vou pedir é para que ele se apresente. Baeta, você pode se apresentar para a gente? Posso me apresentar, sim. Meu nome é Roberto Baeta, professor de História aqui do Colégio Padre Manuel. Estou aqui na rede, vai fazer 18 anos. Sou professor há mais ou menos 31 anos, desde 1994, que eu estou aí exercendo a profissão de professor e estou aí nessa batalha. Você dá aula só aqui na rede de Saquarema? Ou... Não, eu dou aula na rede estadual em São Gonçalo. São Gonçalo também? Sim. E você está com que idade agora, Baeta? Eu tenho 52 anos. 52 anos? Já está bem vivido, né? Já bem rodado. Já está de estrada aí. Vivi um pouquinho. Tá. E deixa eu te fazer uma pergunta, Baeta. Quando foi que você descobriu o autismo? O que aconteceu? Eu, há mais ou menos 17 anos atrás, eu tinha uns 15 a 16, eu tive uma depressão muito pesada. Eu fiquei 10 noites sem dormir. E aí o que aconteceu? Eu nunca tinha ido a um psiquiatra, nada disso. Mas eu sempre me vi de forma muito diferente das outras pessoas do funcionamento. E aí eu parei no psiquiatra, aquela coisa toda, o psiquiatra falou assim, olha, você, após 3, 4 sessões, você é TDAH. Beleza, né? Ficou mais evidente que eu era TDAH. Né? Aí, beleza, fui para psicoterapia, chegando na psicóloga, olha, você é TDAH. Aí fiquei alguns meses com essa psicóloga, com esse psiquiatra também, que algum tempo. As sessões do psiquiatra eram extremamente caras, a consulta dele era extremamente cara. Isso em 2017, 2016, era em torno de R$150 a consulta. Extremamente caro. Aí troquei de psicólogo, fui trocando de psicólogo, aí teve uma psicóloga que quando eu comecei a contar a minha história, né, que eu aprendi a ler com 5 anos de idade, que eu aprendi idiomas sozinho, né? Que eu comecei, eu estudei inglês, né? Minha mãe me botou no curso de inglês, aí depois eu fui aprendendo outros idiomas sozinho, francês, espanhol, e até hoje eu estudo idiomas sozinho, né? Eu falo 4 idiomas além do português, eu falo inglês, francês, espanhol, e falo também um pouco de Libras também. E agora eu estou estudando alemão, japonês, mandarim, tudo pela minha conta. E aí essa psicóloga começou a questionar, você não é só TDAH não, cara, você é TEA também. Aí foi investigando, fez a primeira anamnese e foi vendo que eu tinha todas as características de ser aquele antigo Asper, que era classificado como um autista de alta funcionalidade. Aí foi descobrindo que eu também tinha características de Asper, né? E aí começou o processo investigativo que demorou quase 10 anos para fechar. Que eu passei por diversas avaliações neuropsicológicas, psicopedagógicas, passei por um monte, várias. Aí fechou. E descobriu altas habilidades também? Tem altas habilidades também, né? Geralmente quem é Asper tem altas habilidades, né? Também tem altas habilidades, né? Meu QI é de 126. Eu não gosto de ficar falando muito isso, porque dá uma impressão de que eu sou melhor que ninguém. Não sou melhor que ninguém não, gente. Fico com raiva, fico chateado. Sou uma pessoa normal, ó. Xingo, falo palavrão, tá, falo mal do Flamengo. Fazer uma pergunta, cara. Quando você era criança, adolescente, você se lembra, assim, alguma recordação tua, se as pessoas te rotulavam com algum termo pejorativo, assim, Sim, tipo maluco, doido, esquisito, só porque você fazia coisa diferente? Assim? Eu sempre fui chamado de maluco. Maluco, esse cara é doido. Muito esquentadinho, muito... Esse cara é muito nervosinho, muito agitado. Eu fui chamado de maluco várias e várias vezes, muitas vezes. Até no ambiente escolar, depois que eu comecei a trabalhar, pô, Baeta é meio maluquinho e tal. Eu fui chamado estereotipado de maluquinho, né, de maluco, que isso daí revela o capacitismo que há na sociedade, né? Há o capacitismo de não entender o que é o autista. O autista não é um doente, ele é uma pessoa que tem um funcionamento diferente. Ele funciona de forma diferente
das outras pessoas possuem um grau maior de sensibilidade, porque existem estudos que dizem que os autistas possuem mais neurônios e fazem mais sinapses neurais, né? Que os neurônios, que são aqueles terminais elétricos que a gente tem, o autista tem mais neurônios e por isso ele tem uma sensibilidade maior, mas no fundo faz parte da diversidade humana isso. O autismo ele existe desde sempre. Sempre existiram autistas, né? Na história humana. Sempre existiram. Deixa eu te fazer uma pergunta, Beto. A gente sabe que a rotina de professor ela não é muito fácil, ela exige muitas demandas, né? Assim, às vezes é prazos, cobrança, às vezes da orientação, exigindo lançamento de nota, entrega de avaliação, essa rotina de professor. E como é que você lida com essa rotina? Você sente alguma dificuldade? Eu tenho muita dificuldade para cumprir planos e prazos, né? Eu tenho muita dificuldade. Mas eu me esforço o máximo para cumprir tudo. Mas eu tenho uma certa dificuldade com diário, eu tenho dificuldade também com prazos, porque às vezes eu esqueço, né? E eu tenho que estar sempre olhando. Mas eu cumpro tudo, sempre cumpri tudo, nunca deixei de fazer nada. E dentro de sala de aula, dando aula assim, você costuma trazer alguma inovação, alguma coisa diferenciada assim para suas aulas de história? Você fica no feijão e arroz ali? Eu trago algumas diferenciações. Eu tento trazer algumas diferenciações. O primeiro passo é tentar escutar o outro, né? Tentar escutar, tentar ouvir e ver até onde eu posso ir. Em alguns assuntos eu tento trazer inovações. Por exemplo, quando eu falo de Revolução Russa, eu tento mostrar para eles a experiência da Revolução Russa, que os trabalhadores tomaram poder, aquela coisa toda. Aí eu proponho para eles fazerem uma cidade socialista. Como seria uma cidade. Aí eles têm que fazer uma cidade, uma maquete. Uma maquete, é isso? E tem que construir as leis da cidade. Porque no socialismo você não tem prefeito, presidente, funciona a partir de conselhos populares. Eles são o conselho popular e eles que vão decidir as leis da cidade dele. Eles fazem esse debate das leis na cidade socialista. Cada um assume um papel isso ali para... Oi? Cada aluno assume um papel isso ali dentro da sociedade, para eles verem como que funcionaria. Como funciona. Aí eu faço aí pergunta, como é que sua cidade vai discutir a questão da energia? Olha, a gente discutiu, vamos botar energia solar, porque é uma energia mais limpa, né? Como é que a cidade vai agir em casos de racismo? Entendi. Como é que vai agir em casos de LGBTfobia, de capacitismo? Como é que vai agir? É bacana que eles conseguem simular ali, né? Sentir na pele, botar em prática. Assim, botar em prática, sentir toda a filosofia, né? Outro trabalho que eu costumo fazer também é da macumba. Muita gente tem uma visão muito pejorativa sobre o que é macumba, né? Macumba é um instrumento musical, que é um reco-reco, que é feito de bambu, né? E as pessoas associam as práticas religiosas das religiões afro. E não são. E não, as práticas das religiões afro têm outros nomes, né? Aí eu faço esse trabalho da macumba, que é bem interessante, para desconstruir essa ideia preconceituosa sobre a cultura afro-brasileira. O trabalho da macumba, assim, tal. Aí o pessoal fica impressionado, né? Aí eu falo, gente, vocês passarem de sério, vocês vão ter que fazer macumba. Só que é um instrumento de bambu, é um reco-reco, macumba é um reco-reco, né? Que não é usado nos rituais de Umbanda, que não é nem usado. Eu faço toda essa discussão. E que serve para isso. E tem outras práticas que eu também faço e que eu costumo fazer para tornar a aula mais assim agradável. Eu tenho muita criatividade, né? Às vezes as coisas surgem assim do nada, assim, né? Aí eu vou e tento aplicar aquilo e tal. Pô, que bacana. Os alunos precisam disso, eles né? Gostam, eles gostam. E em questão dos conflitos que acontecem em sala de aula com os alunos, como é que você lida com isso? Porque a gente sabe que às vezes o professor tem que lidar com conflito entre os alunos, às vezes até um enfrentamento com o próprio professor. Sim, né? Acontece enfrentamento. Eu dialogo, né? Tento dialogar, mostrando que tais posicionamentos ou o que se apresentou às vezes não está certo.
Já teve caso de eu chamar a atenção de aluno por fala racista, né? Fala machista, eu já chamei a atenção. Pô, não faz isso. Não, pô, não fica chamando o colega de macaco e tal. Você é um macaco? Aí bota pra pensar. Tem a história do cabelo. Pô, o cabelo de fulano é ruim. Não, filho, seu cabelo não é ruim. Ruim, só quem tem cabelo ruim é a medusa, entendeu? Porque não é cabelo, é cobra. Para desconstruir essa ideia, para estar desconstruindo isso. É importante estar fazendo essa desconstrução o tempo inteiro. Você é bem ativista em relação a essas questões. Sou bastante. Pô, bacana. E você acha que a gente vive numa sociedade inclusiva quando se trata de pessoas com deficiência ou necessidades especiais? Não é inclusiva. Não é inclusiva. Não é inclusiva. É inclusiva há muita dificuldade e falta de informação e compreensão. Vamos lá. Vamos para uma coisa prática que aconteceu tem uma semana. A minha filha também é TEA, suporte 1, como eu sou também. Minha filha faz faculdade de engenharia da computação. Pintou uma vaga lá de estágio, foi fazer o estágio. Ela declarou que ela é autista. Não foi aceita no estágio. Que sociedade é essa que é inclusiva? A minha filha tem 20 anos, está no 6º período de engenharia da computação, muito capaz, né? E aí não foi aceito. Não foi aceito. Não é inclusiva, gente. A nossa sociedade, a sociedade capitalista como um todo, ela não é inclusiva. O mundo, por exemplo, para alguns grupos é muito mais difícil. Se o cara é pobre, a pessoa é pobre. O mundo é difícil. Se é mulher, mais difícil ainda. Se é uma mulher preta, mais difícil ainda. E se for uma mulher que tem essas características, negra, pobre, neurodivergente, é pior ainda, não tem inclusão. Não há inclusão, entendeu? Não tem essa história de inclusão. A gente está muito longe. Por exemplo, às vezes aqui faltam professores de apoio na rede, gente, para acompanhar. Falta muito. Falta muito. Falta mais tratamento no SUS. Precisa de um tratamento gratuito no SUS. De qualidade, entendeu? Vocês sabem quanto que custa um teste neuropsicológico? Eu acredito. Faz ideia? Não seja barato, não seja uma coisa acessível, vamos dizer assim. R$3.500, R$2.500, R$1.800, alguns lugares até R$4.000. Isso é acessível para quem é pobre? Não tem como. O SUS isso fornece não é. Esse tipo de... Não fornece. Não fornece. Para conseguir uma consulta no SUS com um psiquiatra, com um neurologista, eu pago meu tratamento, eu vou ao psiquiatra, eu vou ao psicólogo, eu mesmo pago, tem que pagar. O meu, da minha filha, meu filho também é suspeita que seja TEA também, eu que tenho que pagar, porque senão tem que pagar, comprar os remédios, né? Tem que comprar, tem que fazer a terapia, uma série de coisas que você tem que fazer, não é inclusivo. A gente não vive numa sociedade inclusiva. É uma sociedade em que deixa as pessoas que são diferentes, deixa as pessoas que são neurodivergentes, principalmente, que é autistas, TDAH, nós somos chamados de neurodivergentes, que temos funcionamentos diferentes, coloca cada vez de fora e só coloca rótulo. Tem uma visão muito capacitista, entendeu? Tem uma visão muito capacitista. E a gente vê alunos aqui, alunos que são autistas e que são TDAHs, que são brilhantes. Os caras são brilhantes. E às vezes aquilo não é valorizado, entendeu? Não é valorizado. Eu vejo algumas falas, às vezes, que são muito difíceis, entendeu? Pô, aquele garoto maluco, tal, eu fico olhando. Não, o cara não é maluco, pô. Ele tem um funcionamento diferente, ele não é louco. Eu já ouvi isso também de colegas, né? Já ouvi. Muitas vezes fui chamado de maluco, diversas vezes. Nervosinho, vai até doido. Eu já ouvi isso muitas vezes. Mas te magoava ou você deixava assim? Como é que você lida com isso? Essa pergunta eu lidava com a indiferença. Eu usava a indiferença.
Mas depois que confirmou que eu sou TEA, eu trato isso como capacitismo, né? Aí eu dou uma combatida, entendeu? Entendi. Dou uma combatida. Porque diversas pessoas no mundo são neurodivergentes. Einstein, Tesla, um monte de gente aí Não vou falar o nome daquele outro, não, da empresa lá, que aí não vou dar ibope pra ele. Tá certo. Miserável. Beto, eu estou produzindo esse material para uma escola lá em Rio Bonito, que a gente tá falando sobre a Semana da Inclusão, né? Quero deixar uma mensagem aí para essas crianças, para esses jovens, esses alunos, assim, sobre alguma mensagem bacana, assim, que para eles enxergarem, a passarem a tratar as pessoas com mais respeito, né, da inclusão, olharem para Essa mensagem vai para a galera, os neurodivergentes. O laudo não define quem você é. Tá? O laudo não te define. Você pode ir muito mais longe. Mas para se ir longe, nós precisamos uns dos outros. Precisamos estar juntos uns dos outros, estar se organizando e buscando o melhor. Entendeu? A saída ela não é simplesmente individual. A gente pode sair junto, pode lutar junto por uma sociedade melhor. E o laudo não te define. O laudo não define quem você é. Sou professor, fiz faculdade, pós-graduações, tem mais de uma, falo mais de um idioma. O laudo não me definiu. E o laudo não define ninguém. Vocês podem ir muito mais longe, a gente só precisa se organizar mais. E é isso que a gente está precisando. Beto, te agradeço. Valeu, muito, cara, pelo teu depoimento. Falou. Cara. Botei pro cordão, cara. Eu não ia nem botar ele hoje. Quiser ler meu laudo, tá aqui, pode ler. Pode ler também, ler. Bota o telefone. Aqui, ó. Pode ler o laudo, não tem problema.